que é composta de todas as faixas etárias, é uma igreja completa, ela precisa ter todas as faixas etárias, né? E ele então dirige uma palavra aos jovens, especificamente, dizendo assim: Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta palavra que é registrada e lida agora aos seus nossos ouvidos. Ó Deus querido, e como já fora pedido nesta noite, que ela seja, Senhor querido, falada aos ouvidos, aplicada aos corações pelo Teu Espírito Santo, para que ela encontre um lugar em que possa frutificar. Assim, Senhor querido, nós contamos com a ajuda do Teu bondoso Espírito Santo, para trazer esta palavra ao coração como uma verdadeira semente, ó Pai querido, de graça e glória sobre a vida daqueles que a ouvem. Te peço agradecido e confiante no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Meus irmãos, eu sei que o culto de adoração é por parte de todos nós, né? Todos nós nos dirigimos ao Senhor em adoração, porque somos adoradores, verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Na verdade, Deus procura adoradores, né? Ele não procura pessoas talentosas. Deus procura adoradores, porque talentos e dons é o forte dele conceder a quem ele deseja usar. Nas Escrituras Sagradas, Deus sempre usou pessoas que não tinham muito talento, mas ele aprova ele preparar essas pessoas e usá-las de acordo com a necessidade que ele tinha de usá-las. Então, mas em todo tempo, a gente sempre observa que o jovem tem muito valor aos olhos de Deus, tem muito valor. Se o jovem soubesse o valor que tem aos olhos de Deus, se valorizariam muito mais do que já se valorizam. E os jovens, às vezes, pensam, por conta, às vezes, nós adultos, de não os compreendermos, então, às vezes, eles pensam que são à margem da sociedade, à margem da igreja. Não, na verdade, tem muito valor nas Escrituras. É bem verdade que Deus valoriza também os velhos nas Escrituras Sagradas, né? Quando diz que na velhice ainda darão frutos, quer dizer, Ele conta conosco. Mas todas as vezes que Deus precisou realizar alguma tarefa que fosse assim muito especial, na maioria das vezes, vamos colocar assim, ele não usou velhos. Em duas ocasiões, especificamente falando, ele usou o velho Moisés, que já tinha 80 anos de idade, e usou o extra-velho Noé, que já tinha 500 anos de idade. É extra-velho. Agora, na maioria das vezes, irmãos, dos fatos que Deus quis levantar para fazer uma grande obra, ele usou jovens. Usou jovens. Na tenra faixa etária, Deus usou jovens, como nós hoje já falamos sobre José, aí tinha 17 anos de idade, Davi tinha 17 anos de idade, e depois Deus levanta aqueles 4 moços para ir para a terra de Babilônia, que foi Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os famosos Sadraque, Mesaque e Abednego, e Beltesazar, que é Daniel com nome babilônico. Tudo jovem, irmãos, tudo jovens. 4 jovens Deus levantou. Tinha um montão de velho indo, mas Deus levantou 4 jovens especificamente para fazer um grande trabalho. Assim como com Jeremias, que também começou seu ministério muito jovem, Ezequiel, e tantos outros que Deus quis levantar para atuar nessas vidas. Agora, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, perdão, a quem nós lemos, ele revela, ele começou também muito jovem a sua chamada ministerial. A sua chamada ministerial, ele começou bem jovem, Jesus o chamou,
ele era ainda muito jovem quando o Senhor o chamou e o preparou para o apostolado, que é o ministério apostólico, né? É um dom espiritual, de Efésios capítulo 4, versículo 11, apóstolo, que na verdade é missionário, hoje chamamos de missionário, né? Que é o enviado, aquele que é enviado com uma missão. Então, quando o Senhor chamou muito jovem, ele tinha inexperiências, ele era nervosinho, ele era chamado de filho do trovão, era muito agitadinho. Mas, quando ele vai se tornando experiente, e agora ele já está com uma idade muito avançada, ele então escreve essa carta à igreja, que é carta às igrejas, né? Carta à igreja, cartas gerais, a quem possa interessar. Não tem vamos dizer assim, um destinatário específico, né? Então ele escreve essa carta, essa primeira carta, escrito Carta de João às igrejas. Ele então menciona os jovens e traz uma revelação, porque ele escreve aos jovens nessas 3 razões básicas, né? Ele escreve aos velhos, como eu disse, escreve às mulheres, escreve à igreja de um modo geral. Mas quando ele escreve aos jovens, ele dá 3 razões básicas que estão ali. Ele escreve aos jovens, primeiro, porque os jovens são fortes. Ele lembra agora da sua juventude, lembra agora que ele está velho, que não tem mais muita coisa, muita disposição para fazer. E não adianta os velhos ficarem assim, que tem uns velhos que se metem a ser garotão, aí eles ficam assim, eu não me troco por um garoto de 20 anos. Velho, a tua velhice chegou, suporta essa velhice e fica na tua. Não pensa que você é garotão, não, que não tem coisa pior nessa vida que um velho achar que é garotão. Não tem, gente. Velho tem que se comportar como velho. Tem que andar direitinho, arrumadinho, cheirosinho, porque velho não é sinônimo de maltrapilho nem de sem banho, não, tá? Velho anda cheiroso, eu passei perfume para vir para cá, tomei banho, passei perfume. Então, velho anda arrumadinho. Agora, velho é velho. Agora, quando você vê um jovem, ele pode não ter experiência ainda, porque a experiência é no decorrer dos anos. Porém, irmãos, ele tem a força. Por isso que Deus conta com os jovens. Jovem tem força. Por que Deus não mandou um Salvador já velho? Mandou um jovem. Jesus era jovem. É o jovem Galileu. Então, aquele jovem Galileu tinha força. Ele tinha força física, ele tinha ânimo, ele tinha disposição. Disposição que muitos de nós já não temos mais. Agora, então ele dá a razão. Primeiro, porque vocês são jovens, são fortes. Então, escuta, Deus está à procura de adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Mas ele tem uma preferência, uma inclinação para jovens. Então, quem aproveita essa juventude, como foi o meu caso, eu tenho 42 anos, 44 anos, irmãos, de vida ministerial, acredita? 44 anos. Porque muito jovem Deus me chamou, e então eu estou no ministério, eu me aplico aquilo a que Deus me chamou. Agora, me chamou jovem, se espera chegar esse caquinho que está aqui agora, aí já não tem. Então, hoje eu tenho mais experiência e menos força. Mas a experiência ainda me conduz, ainda me dá um empurrãozinho. Mas o jovem tem força, e ele escreve, eu vos escrevi, jovem, porque sois fortes. Aí ele diz assim, e vocês possuem a palavra de Deus. Pensa, irmão, numa faixa etária que tem tudo para aprender, para desenvolver. Para ler, para buscar o conhecimento, para desenvolver o talento. Vocês têm a palavra de Deus. A palavra de Deus está no seu coração. A palavra de Deus está como semente em uma terra boa, uma terra fértil. Então, Deus conta que esta palavra, ela venha produzir o necessário. E nós somos plantados como árvores junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. E segundo tanto Salmo 1 quanto Jeremias 17, que hoje também pela manhã eu citei, mas não citei esse versículo. Esse é o versículo 9 agora, citei o 5, citei o 7. O 9, irmãos,
que o coração o coração é enganoso mais do que todas as coisas perversas. Quem o conhecerá? Aí, nesse mesmo texto, está o contexto dizendo que nós vamos dar fruto na estação própria, que as nossas folhas não vão cair. A mesma coisa de Salmo. Mas a palavra precisa estar em nós. Agora, se planta uma árvore velha, às vezes se planta, mas geralmente se planta uma árvore o quê? Nova, irmão. Vai plantar uma árvore velha, árvore que já tem 100 anos, já você vai cavar ali para plantar em outro lugar? Não, aquela ali, o madeireiro já está de olho nela, para poder cepar. Agora, uma árvore jovem, irmãos, ele compra no horto e vai levar para casa, porque ele tem esperança de que ela frutifique. Então, ele diz assim, eu escrevi para vocês que vocês são fortes, não se diga fraco, não dê a desculpa que Moisés deu. Moisés já estava velho, mas não dê a desculpa que, vou até pular ele agora, não dê a desculpa de Jeremias, Senhor, não passo de uma criança. Não, Deus sabe a quem escolhe. Não dê a desculpa de Gideão, que era um jovem valoroso, que a palavra do Senhor, vai nessa tua força, varão valoroso, né? Aí, quer dizer, você tem a palavra de Deus, e ele diz assim, com convicção, que está escrevendo a vocês, jovens, assim como escreveu a nós. Eu estou velho, mas já fui jovem. Então, a palavra foi escrita para mim. E eu aproveitei quando eu soube dessa palavra, porque já venceste o maligno. Já venceste o maligno. É uma coisa assim extraordinária. Aí, então, João, ele dá essas 3 razões porque ele escreve para os jovens dessa forma. São fortes, têm a palavra e venceste o maligno. Já o admirado apóstolo Paulo, que agora está com 60 anos mais ou menos, ele morreu aos 62, então ele está com 60 anos de idade, aí ele está preparando uma pessoa para o ministério, a vida ministerial. E, paz, irmãos, ele conheceu muita gente. Paulo conheceu muita gente, ele tinha Silas, ele tinha João Marcos, ele tinha a Áquila, ele tinha várias pessoas, Apolo, que eram admiráveis, conheceu Pedro, conheceu tanta gente. Agora, quando ele quer preparar alguém, parece que ele já sabe a história de João, e não sabe ainda, ele não leu essa carta. Paulo não teve o privilégio de ler isso que João escreveu, mas aí ele escolhe Timóteo, um jovem, irmãos. Ele olhou para aquele jovem a primeira vez e provavelmente ele falou, está aí alguém que vai dar fruto na obra do Senhor. Podia escolher qualquer um da faixa etária dele, mas ele falou, porque geralmente a gente escolhe assim, bom, se eu tiver que sair, se eu tivesse essa autonomia, aí eu vou deixar o Antônio, vou deixar o Dalmir, vou deixar outro, mas não, Deus não faz assim, irmãos. Aí Deus tocou no coração de Paulo, ele olhou um jovem, irmãos, um jovem chamado Timóteo, e ele chamou esse jovem porque ele iniciou a sua carreira também, provavelmente ele lembrou, jovem, em Atos capítulo 7, versículo 58, Atos capítulo 7, versículo 58. Quando expulsando da cidade o apedrejavam, está falando de Estevão sendo apedrejado, e as testemunhas depuseram as suas vestes, quer dizer, as vestes, os camaradas que foram apedrejar, aí eles tiraram suas capas, as vestes superiores, a capa, né, o sobretudo, tiraram e depositaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Então ele era muito jovem, e Deus tinha um olho nele, e Deus então falou assim, eu vou pegar esse jovem na curva. E quando ele saiu para perseguir, cheio de força, cheio de gás, que é jovem, irmãos, e cheio de vontade de fazer a vontade de Deus, mas ele não sabia, não tinha direção, não tinha quem explicasse a ele. Aí o Senhor, então, encontra ele no caminho de Damasco, como você conhece a história de Atos, capítulo 9. Só que quando a gente fala assim, e o Senhor disse, Saulo, Saulo, na sua mente, assim como na minha por muitas vezes, vem a ideia de um camarada velho. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aí dá a ideia assim de um camarada velho, já cascudo, né? Não, irmãos, Jesus está falando com um jovem. Você acabou de ver ali no texto anterior, colocar as suas vestes ao pé de um jovem chamado Saulo. Esse mesmo jovem chamado Saulo, provavelmente montou em seu cavalo e foi em busca de mais crente a quem ele pudesse sentenciar.
Então o Senhor chegou para ele e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele é jovem, irmãos. Ele é jovem. E quando ele estava, a palavra de Deus já habitava nele, por incrível que pareça, ele não tinha orientação. Por isso que às vezes você tem um potencial, que é a palavra do Senhor está no seu coração, agora você não tem orientação. E quando você tiver orientação e desejar seguir o percurso, acredite, Deus te usará. Deus te usará. Porque às vezes nós pensamos que Deus usa velhos. Porque pensamos e vimos um homem chamado Billy Graham que morreu aos 100 anos de idade. Irmãos, ele começou na juventude. Ele começou igual esse jovem que estou aqui, ó. Eu cito sempre o chamado do William Lewis Moody, que é D.L. Moody. Aí eu cito sempre ele. É claro que quando eu cito, ele morreu aos 62 anos, obeso, por obesidade. É um pecado a obesidade, né? Ele morreu por 62 anos, que ele descontrolou e foi ficando gordão, 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 e então morreu. Agora, Deus permitiu. Porém, irmãos, ele começou na juventude. Ele era um garoto, quando ele estava na escola dominical, ainda vacilão igual vocês, porque jovem vacila demais, né? Tem hora que está uns vacilos feios, né? Aí, mas ele estava lá vacilando, e de repente um dia ele foi numa concentração evangelística, e lá o pregador deu uma palavra boa e falou assim: Deus precisa de um homem para mudar a história desta nação. E ele então falou assim: eu serei esse homem. E foi, e Deus usou. Foi considerado, depois dos 62 anos de vida, foi considerado o maior evangelista do século XIX. Jovem, ele tinha a palavra no coração, o que ele precisava era de uma orientação. É o que nós precisamos. Você acha que Deus começou a me usar jovem e foi de qualquer maneira? Não, eu precisei ser orientado. E por incrível que pareça, não teve ninguém que pusesse na minha cabeça, dissesse assim: olha, vem cá que eu vou te ensinar. Não, eu é que comecei a sentir uma necessidade de colar mais com os velhos do que com os novos. Mais com os velhos. Eu tinha muita amizade de gente nova, tanto que eu casei cedo, não dei bobeira. Agora, eu colava muito com os velhos, irmãos, porque os velhos têm experiência. Os velhos, eu observava os velhos, eu olhava a vida deles, eu ouvia o que eles falavam, então aquilo foi me orientando. E isso é que persevera, faz a gente perseverar no chamado que Deus tem para nós. Agora, irmãos, escuta, quando ele está, esse moço que começou na juventude, então ele agora começou, a Bíblia não revela a sua idade, mas suponhamos que ele tivesse assim uns 26, 27 anos, quando ele começou o seu ministério, que é considerado jovem lá. Aí ele morreu com 62 anos, o apóstolo Paulo. Aí o que aconteceu? Ele viveu, então, cerca de seus 40 e pouquinhos anos de ministério também. Então, eu já posso morrer, né, por essa conta, né? Então, aí o que acontece? Viveu seus 40 e poucos anos de vida ministerial, servindo ao Senhor, envolvido na obra, pregando, evangelizando. Aí levava a chicotada e nem esquentava a cabeça, porque tinha força, irmãos. E então ele vai, até o finalzinho da carreira dele trabalhando. Irmãos, quando ele chega para Timóteo, e então escolhe aquele jovem, como Deus pode escolher qualquer um desses aqui, Às vezes eu não tenho essa percepção. De repente o pastor não tem essa percepção de falar assim: caramba, aquele ali eu tenho certeza que Deus vai usar com potência. Mas Deus tem a percepção, Deus sabe com quem ele está lidando e com quem ele está entregando e confiando a vida ministerial. Aí então Timóteo, Paulo acreditou, chamou aquele moço e disse assim: Timóteo, nós vamos agora fazer o seguinte: você precisa de conselhos, você precisa de trabalho, você precisa de orientação. Ele não disse assim: Timóteo, está contigo, agora mãos à obra, pega no arado e vai para frente. Não, porque o jovem precisa de orientação. A mesma orientação que Paulo deu para Timóteo 4 conselhos. 4 conselhos. E esses 4 conselhos, aquele que o João falou, não são conselhos, são as razões porque ele estava acreditando nos jovens. Agora, Paulo aproveita e dá 4 conselhos aos jovens. Se você ouvir esses conselhos, aí você fala: mas eu já estou velho, então não é para mim. Então, mas vamos dizer que você é um velho que não fez nada ainda.
E tem velho que não fez nada ainda, né? Aí, então, pega esse conselho, pelo menos, e tenta dar o restinho, o caquinho para Deus. Porque, irmãos, Deus aceita caquinho. Não tem gente que pega caquinho para fazer calçada? Pega caquinho, né? Para botar na cozinha, não. Para botar na cozinha tem que ser porcelanato. Ah, mas é para calçada. Então faz caquinho. Deus aceita caquinho. Nem que seja para calçada, ele vai aceitar você. Então, agora, irmãos, olha para nós. Aqui está escrito assim, olha, primeiro conselho está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, o capítulo 2, o versículo 1. Segunda carta, esse é o primeiro conselho. Ele está escrevendo a Timóteo, é um jovem que tem cerca de 25 anos de idade, máximo de 25. Então ele fala assim, filho meu, fortifica-te na graça. Olha, jovem não já é forte, mas você precisa se fortificar, porque quem é forte e não se cuida, pode enfraquecer ou não. Quem é forte tem que se cuidar para ficar mais forte ainda. Aí então ele diz assim, olha, primeiro conselho, jovem, fortifica-te. E ele fala assim, fortifica-te na graça, tá? Quando um jovem descobre o seu potencial e o valor que Deus lhe dá, facilmente se coloca nas suas mãos e o milagre acontece. Você tem que descobrir o seu potencial, não é acreditar no seu potencial, não. Descobrir o seu potencial e, então, colocar esse potencial nas mãos de Deus. Coloca esse potencial nas mãos de Deus, facilmente acontecerá um milagre. E são três coisas essenciais para uma fortificação. Nesse sentido agora espiritual, tanto quanto no físico, mas não vamos falar do sentido físico, mas do sentido espiritual. Talvez só falte isso. Você tem potencial, você é jovem, João falou que você é forte, você tem a palavra de Deus, você já venceu o maligno. Olha só. Agora, você precisa se fortificar. E se fortificar é você tomar força a cada dia. Quando a pessoa está fraquinho, aí vai no médico, ele vai te passar uma vitamina, né? Assim, aí essa vitamina é o fortificante. Olha, você vai tomar tantos dias, por tantos meses, tantas horas, etc. Então, vai ser prescrito para você o que você tem que fazer, depois você volta aqui, você se encontra mais forte. Então, para um fortalecimento, irmãos, que nós precisamos, que já é uma vontade de Deus nos fortalecer, mas para o jovem, ele fala, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Esquece as coisas que, vamos dizer assim, que para trás ficaram, esquece as coisas que podem trazer prejuízo e olha para Jesus, fortifica-te na graça. Eu sei que você é vacilão de vez em quando, porque eu já fui jovem, sei disso. Então, nós precisamos nos fortificar na graça em Cristo Jesus. Agora, três coisas são essenciais para uma boa fortificação. Essa é a prescrição bíblica. A primeira é alimentação adequada. Não é alimentação adequada? É o primeiro fator. Olha, você tem que se alimentar direito, não é assim? Para de comer podrão, para de comer... Para o fortalecimento físico, nenhum médico vai chegar para você, você está enfraquecido, está com algum problema, está com a imunidade baixa, aí fala, jovem, olha, você come quantos hambúrgueres durante a semana? Ah, eu só como um, então passa a comer 5. Nenhum médico vai fazer isso, né? Para de comer o podrão, corta o refrigerante, não é assim? Corta isso, corta aquilo, aí te dá uma dieta sadia, uma base de dieta para você se fortificar. Então, olha, na Bíblia, a palavra de Deus é o primeiro alimento que precisamos. Irmãos, essa palavra, segundo Jesus, é claro, Jesus não inventou, ele citou uma palavra de Deus proferida por Moisés, que está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, está escrito assim, ó, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná. Maná que vinha do céu, mistério, tá? Maná que vinha do céu, ninguém sabia como era feito, o maná caía na terra e não empoeirava, não tinha areia, ele caía, eles pegavam aquilo na terra do deserto e comia, e diz a palavra que tinha um gosto assim, um sabor de mel. Então, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem, agora jovem,
não viverá só de pão, mas que tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Aí Jesus simplificou e disse assim: Satanás, está escrito, ele estava citando Deuteronômio 8:3, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quer se fortificar? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Quando eu tinha 13 anos de idade, quem tem 13 anos aqui? 13 anos. Não, você tem 14, Daniel. Você está velhinho, né? 13, Riquelme tem 12, 13? 12, então vai fazer 13. Rapaz, não tem mais ninguém com 13, né? Só aí, a Alice tem 13, né? Tem 13, Alice? 13 anos, fica com vergonha não. 13 anos. Irmãos, quando eu tinha 13 anos de idade, eu já tinha lido o Novo Testamento 5 vezes. 5 vezes. Porque esta palavra era o meu sustento. Se eu tinha que me fortificar, e eu não tinha noção de que eu seria no futuro, mas eu tinha uma noção de que Deus queria me usar de alguma maneira. Eu não tinha noção de como seria, mas eu tinha noção de que Deus faria. Então, como eu sabia que Deus faria e não sabia como seria, porque Deus é totalmente previsível em abençoar, mas totalmente imprevisível em como abençoar. Você não sabe como Deus vai fazer. Então, como você não sabe como Deus fará, aí então o que você faz? Você se prepara para esse dia. E olha, a palavra do Senhor te fortifica. A palavra é alimento. É essa palavra que está escrito em Salmo 119, verso 11, que eu escondi no meu coração a tua palavra para eu não pecar contra ti. É alimento, irmãos. Quer dizer, é uma imunidade contra o pecado. Olha só, é uma imunidade. Aí, então você vai aumentar a sua imunidade. Quantas pessoas que na pandemia bateram e agarraram na cerca e nunca mais voltaram por conta de quê? A imunidade lá embaixo. Lá embaixo. Aí qualquer coisinha que veio, deu um espirro, pronto, já era, entubou, morreu. Então, olha, mas a gente estava lutando por quê? Uma imunidade mais alta. Aí você mudou o teu comportamento alimentar. Então você agora passou a ser mais voltado para as coisas saudáveis. Irmãos, espiritualmente é a mesma coisa. Tem crente que ele é muito fraco porque ele não se alimenta da palavra de Deus. Então, jovens, esse primeiro passo, vamos dizer assim, a primeira coisa essencial para uma fortificação na graça é a palavra de Deus. Não abra mão da palavra de Deus, ela alimenta a tua alma. A palavra produz fé, a palavra resolve problema, a palavra cura, a palavra liberta. A palavra faz tudo que nós não conseguimos de outra forma fazer. Então, essa palavra é o sustento do crente. A palavra de Deus. Quando Deus fala, aí então a pessoa se sustenta. Olha, o profeta Jeremias, ele, de vez em quando, ele dava uma esmorecida, ele era jovem, e dava uma esmorecida, e ele falou assim: eu tive vontade de parar. Eu disse, eu vou parar, não vou mais profetizar. Aí veio em mim assim a palavra do Senhor, ardeu o meu coração, pronto. Porque ele falou, a palavra de Deus é uma pedra que esmiuça, irmão, um martelo que esmiuça uma rocha. Então a palavra de Deus é muito forte. Você precisa estar com essa palavra. Aliás, João afirmou que você já tem a palavra de Deus. Mas essa palavra precisa ser alimentada. De que adianta você tem e não cumpre? É como ter uma receita e não cumprir a receita. Eu tenho uma receita médica, aí eu não, já tenho essa receita, está lá agarrada lá na porta da geladeira. Aqui a gente tem uma mania, né? Eu não tenho mais essa mania, não, mas já tive também. Aí pega aquele cima e agarra tudo na geladeira, né? Fica uma confusão na mente. Então, aí olha, está lá agarrado, mas você não cumpre a regra. Você precisa ter uma receita médica, comprar os remédios e tomar o remédio, aquela dose certinha, irmãos. Certinha. Tem pessoas que tomam remédios, principalmente se for remédio que seja antibiótico, aí ele toma todo desregrado. Aí fala, não consigo, não sei o que está acontecendo, eu tomo certinho, tomo todo dia. Antibiótico, o médico fala assim, toma de 6 em 6 horas, ou de 12 em 12, né? Assim, de 8 em 8, ele dá o horário certinho. Aí você não toma, aí tu toma hoje
19 horas, tomou, foi lá fora, tomou. Aí amanhã você esqueceu, tomou 20 horas, não adiantou mais. Por quê? Porque já explicaram, o médico já explicou, irmãos. Quando a gente toma um antibiótico hoje, ele não mata, né, vamos dizer assim, as bactérias, né? Ele vai lá e nocauteia a bactéria fica sonolenta. Aí vai durar aquele tempo certinho, né? Aí, quando for às 19 horas, aí ela está acordando, se espreguiçando, igual você. Aí, acordando, se espreguiçando. Aí, você tasca o remédio de novo, ela dorme. Aí, 19 de manhã, quando tu tomou, aí já de 12 horas fez, aí, quando ela está acordando de novo, já com menos força. Aí, o remédio vem e nocauteia novamente, até que ela não acorda mais. Agora, tomou 20 horas, ela já está cheia de força, pode vir que eu... Não adiantou mais nada. Então, é por isso que tem uma hora certinha para tomar. Mas você nunca vai se fortalecer. A palavra de Deus é a mesma coisa. Você tem que ter cotidianamente essa palavra, irmãos. Cotidianamente. Se você não tiver o uso cotidiano dessa palavra, você não será fortificado. Tem pessoas que se alimentam da palavra de Deus ao seu espírito só no domingo, hoje. Está comendo essa sopinha que eu estou te dando. Isso aqui é quase um miojo para você, que é instantâneo, né? Aí eu estou te dando, está prontinho, você só engoliu, não deu trabalho nenhum. Aí só o domingo que vem que você vem para comer novamente. Com aquela boquinha aberta assim, esperando o miojo cair de novo. Irmãos, e detalhe, se der bobeira, você ainda vai numa igreja que não tem o miojo, nem o miojo, que é só louvor, e depois o pastor te engambela lá com a palavra de ânimo. Irmão, você é forte, você é vencedor, fica nessa tua força mesmo, fica assim mesmo, vai em pecado, mas fica assim mesmo, e está tudo bem. Aí você come aquilo ali e acabou. Está feliz da vida. Olha, você vai morrer espiritualmente. Não tem como Deus usar um jovem que não se fortifica pela palavra. A palavra é a chave do sucesso. O rei Josias tinha 8 anos de idade. Ele assumiu o reinado. Ele temia a Deus. Mas temor a Deus, irmão, não é o suficiente para que Deus possa usá-lo como instrumento. Aí, de repente, o rei Josias mandou fazer alguma coisa. Vou fazer alguma coisa. Mandou limpar o templo do Senhor, a casa do Senhor. Achar o livro da lei. Quando achou o livro da lei que leu para o rei Josias, ele rasgou as suas vestes. Ele passou, agora eu quero que todo dia leia esse livro para mim. Pronto, se fortaleceu. A força do jovem está na palavra. Então, alimento, sabe? E Salmo 119, eu não citei, mas o verso 103, e depois, se eu tiver certo, o verso 116. Aí, então, está escrito assim, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce que o mel à minha boca. Agora, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Está se alimentando. Aí você sabia que é doce? Sabia que é bom? Não, porque não se alimenta. Você pensa que é ruim. Porque como você saberá se uma coisa é boa se não experimentou? Não tem pessoas que falam assim, eu não gosto disso. Mas você já comeu? Não, nunca comi. Porque se você olhar a aparência de alguns legumes, a aparência de algumas frutas, você não gosta mesmo, não. Você tem que experimentar, como diz o Salmo 34, verso 8, né? Provai e vede que o Senhor é bom. Agora o verso 116, e diz assim, sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva e não me deixe envergonhado da minha esperança. Sustenta-me. Agora, pergunta, irmãos, qual de vocês jovens, que na idade em que vocês estão, a mamãe precisa ir lá e faz assim, olha, abre a boquinha, aí fica com o aviãozinho, aquela colherzinha, empurrando comida goela dentro, né? Ou então tapa o teu nariz para você abrir tua boca e empurra. Não, você procura o alimento, não procura? Assim é a vida espiritual. Se você não quiser, você não será fortificado. Mas se você quiser se comprometer a ler esta palavra, não fica acreditando, agora estou lendo a palavra, o pastor vai me chamar para ser trabalhador, jovem trabalhador, para você se gabar, sou o mais novo dos trabalhadores, sou o mais novo diácono, nada disso, irmão, não tenha olho grande em nada. Eu nunca pensei em nada, eu só queria me preparar, só para que aquilo que Deus quisesse que eu fosse. E então, olha, apenas você se alimenta
apenas você se alimenta. Quando Deus quiser te usar, você já está pronto para o uso. É só isso que você precisa fazer. É só, então, se alimentar. Então, estão aí esses versos. Olha, a alimentação, então, é a primeira coisa essencial para a fortificação. E, nesse caso, é a pura palavra de Deus. Pregações, estudos bíblicos, leitura de bons livros, né? E, claro, segredo, né? Para ler um bom livro, mesmo que ele seja bom, você sempre tem que orar antes. Nunca leia um livro sem fazer a oração, porque você não conhece a mente do autor. Então, você pede ao Senhor para bloquear a sua mente para as coisas que não são essenciais. Aí você vai extrair só o que for essencial. Isso é segredo que a gente que lê muito tem que saber. Então, olha, segundo, irmãos, para o fortalecimento é o exercício. Exercício é fundamental. Ah, mas eu já me alimento. O médico fala, então, faça exercícios, né? Exercício cura uma série de doenças. Então, no espírito, o exercício cristão, irmãos, é a oração. Oração é exercício cristão. Oração é um mandamento. É você fazer exercício. Eu já tenho a palavra, não é suficiente. A oração sem palavra seria o exercício sem alimentação. Cedo eu vou me cansar e vou parar. Agora, se eu estou bem alimentado, eu posso me exercitar ou não? Posso me exercitar. Aí, então, quando eu estou alimentado pela palavra, eu posso entrar para o quarto de oração. Se eu ficar no quarto de oração sem a palavra, eu vou me tornar fanático. E fanático é uma pessoa que redobra os seus esforços porque perdeu de vista o objetivo. É isso que é um fanático. Ele redobra os esforços porque perdeu de vista o objetivo. Ele só ora, não conhece a palavra. Já viu que ele é meio pancado? Uma pessoa que só ora e não conhece a palavra? É meio pancado. Ele anda com um pedaço de pau na mão dizendo que é Moisés. Ele senta num trono dizendo que é um Henrique Cristo. Então ele é pancado porque ele está orando, mas não tem a palavra no coração. Agora, quando ele só tem a palavra também, não tem uma vida de oração, aí ele fica obeso, ele fica inchado, porque ele se alimenta e não se exercita. Aí ele parece que ele tem saúde e não tem saúde. Então, há um conjunto de coisas aqui. E quando ele, então, está fortificado, está só com a palavra, não tem o exercício da oração, aí ele fica, irmãos, aquela pessoa que a gente chama de legalista, né? Porque ele tem a lei ao pé da letra, tudo para ele é pau, pedra é pedra, ele não tem jogo de cintura, espiritualmente falando, né? Não tem. Aí, então, com ele tem que ser assim, é na lata. Só que ele não tem equilíbrio. Ele não tem equilíbrio, se torna um crente chato. Conhece algum crente assim, chato? Que ele acha que é o único que conhece a palavra? Todo mundo aqui conhece um, né? Eu já estou na mente um aqui, que é o mesmo que o Kevin está pensando. Então, é um crente chato, irmãos. Crente chato, que ele acha que ele conhece a palavra. Ele conhece a palavra, mas o que traz equilíbrio é a oração. Quando você ora com a palavra, você tem um exercício, você cresce sadiamente, saudavelmente. Então, oração é fundamental. Jesus falou assim, em Lucas capítulo 18, versículo 1, Lucas, na verdade, é quem falou, que Jesus contou uma parábola sobre o dever, a necessidade, a obrigação de orar sempre e nunca desfalecer. Então, palavra com oração, não tem como dar errado, irmãos. É uma mistura que não tem como dar errado. Agora, se eu ficar na palavra, agora eu já conheço a palavra, já posso pregar, já posso ensinar, já posso dar aula por aí então ensinar pessoas, eu conheço, eu não preciso orar. Eu vou me tornar um crente chato, porque a palavra, irmãos, vai me tornar legalista. O excesso de alimento sem o exercício, eu ficarei obeso, e essa obesidade vai me matar, me matará. Então, quando eu tenho a oração, quanto mais eu me alimento da palavra, tanto quanto eu tenho que orar, me exercitar na oração, porque vai equilibrar a minha vida. Por isso Jesus orava e tinha palavra, orava e tinha palavra. E isso deu certo na vida dele, vai dar na sua também, jovem, tá? Porque a oração abre portas que você nem imagina. A oração abre portas que você nem imagina. Tá? Tantos jovens aí, precisa de um emprego, precisa passar em concurso, precisa disso, precisa daquilo, e às vezes nem se aplica a orar.
está aí dando bobeira aí com a vida. Tem que orar, gente, tem que orar, porque a oração é que é a chave da vitória. Aí eu falei de jovem Daniel, falei do jovem Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né, que são os nomes babilônicos, e o Daniel é o Beltesazar. Então, olha, falei desses 4. Quando tinha um baita problema, em que o rei falou assim, olha, todos os sábios vão morrer, todos os sábios, se não revelar o sonho, quer dizer, ele não queria que revelasse um sonho, ele queria que a pessoa falasse para ele o que ele sonhou. É difícil, irmão. Aí, então, Daniel falou assim, me dá um tempo aí que eu vou, tá bom, vou te dar um dia e uma noite. Aí Daniel chamou 6 amigos, vamos orar. Ele tinha a palavra no coração, mas vamos orar. A oração, irmãos, fez com que Deus abrisse a mente, os olhos de Daniel. Daniel viu toda a visão do sonho do Nabucodonosor. Deus reproduziu o sonho que tinha dado a Nabucodonosor, reproduziu para Daniel e não deixou esquecer nada. Quando chegou no dia seguinte à presença do rei, ele falou, ó rei, o Senhor me disse que o Senhor viu, estava num determinado lugar, viu uma grande estátua e contou todo o sonho. O rei ficou impressionado com aquilo, porque ninguém conseguiu, e falou, e esta é a interpretação, pronto. Aí Daniel foi colocado como governador dos maiorais ali em Babilônia, era um cativo. Olha como Deus abre portas através da oração. Agora, jovem, vai fazer prova, só lembra de orar na hora que vem aquela prova que você falou, meu Deus, que prova cabeluda é essa? Aí quer orar, Senhor, tem misericórdia de mim. Não tem como Deus ouvir essa oração, não vai passar do teto da escola. Não passa, irmãos. Ainda mais se for um teto forrado, se for no primeiro andar e tem mais 2 para cima, não passa. Agora, se você vive uma vida de oração, Deus é poderoso. Deus é poderoso. Não é igual o outro, não, que Deus foi poderoso, achei uma colinha assim embaixo da... Não é isso não. Deus é poderoso para fazer você lembrar daquilo que você estudou. Oração é fundamental, irmãos. E segundo o apóstolo Pedro, na primeira carta, segundo o apóstolo Pedro, deixa eu ver se eu citei certo agora. Não, perdão, segundo o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses 5:17, ele diz o quê? Orai sem cessar. Olha que alimento. Rapaz, meu tempo já foi, eu estou no primeiro ainda. Eu tenho que ser mais rápido. Mas, vamos dizer que eu conclua, né? Claro, vou passar à frente um pouquinho. Não vou passar da hora, não. Aí, então, diz assim, irmãos, olha, terceira coisa essencial para a fortificação é a prevenção. Porque agora imagine um jovem, como eu já fui jovem, que você tem a palavra de Deus, conhecimento da palavra, tem uma vida de oração, mas não é prevenido, não é precavido, não é vigilante. Imagina, você já conhece alguém assim? Que o cara tem tudo para dar certo e não dá. Não tem gente assim? Ele tem tudo para dar certo. Meu Deus, conhece a palavra, vive na oração, mas parece que tudo dá errado, porque ele não tem prevenção. Prevenir é melhor do que remediar, é um conselho popular, né? Então, olha, a sabedoria popular. Jeremias, capítulo 2, versículo 25, Jeremias, capítulo 2, versículo 25, diz assim, ó, evita que o teu pé ande descalço e que a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes, não há esperança, não porque amo os estranhos e após eles andarei. Quer dizer, Deus está dando um conselho, é claro que o texto aqui está agora isolado, né? Mas Deus está dando um conselho quando chamou Jeremias para falar para o povo que eles precisam ter uma vida mais prudente. Não ame os estranhos, não anda após eles. Anda com quem anda com Deus. E quer dizer isso que se eu ando com estranhos, meus pés estão descalços. Porque, na verdade, lembra que nós falamos no mês de janeiro que você tem que estar com a armadura de Deus e pés calçados. Pés calçados. Então, jovens, anda com quem anda com Deus. Agora, parece que os jovens têm uma inclinação para o mal. Gente, eu fico pasmo quando vejo um jovem que nasceu agora nessa geração, que está com 12, 13 anos, ainda fica atrás de roqueiro como Led Zeppelin, alguma coisa assim, né?
Zeppelin. Eu nem sei falar essa porcaria. Então, ainda fica atrás, irmão, de Elton John. Meu Deus do céu, são os camaradas que não trouxeram nada de importante, não deixaram nada, nenhum legado importante para a sociedade, não produziram bem algum, e ainda os jovens estão atrás deles, irmãos, atrás de Guns Roses, negócio assim, né? Guns Roses, eu não sei falar nem essas coisas, irmão, porque, olha, meu Deus do céu, irmãos, olha para quem anda com Deus, olha para quem anda com Deus, não precisa ser imitador. Você sabe que eu tenho a minha característica, você procurar qualquer pregador por aí, não vai achar algum com a minha característica, porque eu não imito ninguém. Às vezes, pelo meu modo de falar, alguém fala assim, pô, o camarada fala igual aquele que fala para a família, é o Renan Dias Lopes, e o outro é aquele Josué Gonçalves. Já tem gente até que me perguntou, eu falei, não, eu sou mais bonito que ele, pô, não é possível, né? Aí, então, mas olha, por conta da metodologia. Agora, irmãos, não imito ninguém, mas olhei a vida de homens que andaram com Deus. Olhei, irmãos, olhei a vida de Antônio Gilberto, olhei a vida de Gesiel Gomes, olhei a vida de homens que pregavam, que tinham um ânimo pela palavra, assim, uma ânsia de pregar a palavra de Deus. Não imitava ninguém, não tem característica de ninguém. Não tem característica de Jimmy Swaggart, de ficar andando para lá e para cá, batendo na perna, não tem, não. Tem uns que tem, né? Mas eu não tenho característica de ninguém. Nunca gostei de imitar ninguém, porque Deus usa cada um como quer e do jeito que ele é. Agora, irmãos, anda com quem anda com Deus, copia quem copia Deus. Sede imitadores daqueles que imitaram Deus. Não anda qualquer um, não. Esquece esses camaradas, são instrumentos de Satanás. Instrumento de Satanás. Isso aqui não precisa nem a pessoa ficar aconselhando, não, porque é só você olhar que não tem nada de Deus. Nada de Deus, né? E ainda cria uma idolatria. Olha, prevenção, Filipenses, capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo diz, então, eu tenho a palavra, você tem a palavra, você agora está se aplicando no exercício, é para fortificar. Aí, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Para de pensar besteira. O cara está pensando em besteira. Pô. Pensando em besteira, jovem, você tem responsabilidade. Tem responsabilidade. Aí quer copiar o mundo, irmãos. O mundo não tem nada. Você está falando que é velho. Eu acabei de dizer que eu fui novo também. As pessoas acham que eu nasci velho, esse que é o problema. Olha para mim assim, ou ele nasceu velho. Não, eu fui novo também. Não olhe para o mundo não tem nada. Não tem nada. Se eu tivesse olhado para o mundo, eu teria procurado para mim, para a minha vida, irmão, tormenta e tempestade. Não olhe para o mundo. Aqui, ó, pessoas que se converteram com determinada idade, se for dar um testemunho aqui, se der oportunidade, vai falar, me arrependi, irmão, de não ter me convertido, entregado a Jesus com mais novinho e tal. Não foi uma vida fácil para nós, mas foi uma vida correta. Então, a vida correta, irmãos, é você andar justo, pensar naquilo que é honesto. É difícil, irmãos, mas é possível. E o Salmo 119, 11, nem precisa que eu já citei ele, que é você esconder esta palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Meus irmãos, eu falei que Paulo, ele deu 4 conselhos a Timóteo. Eu falei e fiquei só no primeiro, fortifica-te na graça. E eu não tenho mais tempo para falar, nem do segundo, nem do terceiro, nem do quarto, porque já deu a hora. Amém? Azar o meu, né? E o seu também. Mas até aqui, então, a gente fica com essa palavra. É que tem coisas que demoram mais mesmo. Mas não foi culpa do horário, não. Peguei num bom horário, mas eu fiquei muito centrado aqui nesse primeiro conselho. Mais outra ocasião, se Deus permitir, for a vontade de Deus. Aí, então, darei esses 3 conselhos, recapitulando primeiro, para que você possa... E também não é uma treta para poder o dirigente do culto me convidar de novo, não, tá? Não estou jogando letra, não, tá? Mas seja bem... Meus irmãos, vamos ficar de pé? Amanhã tem oração. Mas, jovem, deixa...